Olá a todos, eu sou Thales Silveira, coordenador de comunicação aqui do Instituto Brasileiro de Infraestrutura. Está começando um Pod Infra, o podcast da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. E hoje com um convidado muito especial. Ele é o secretário de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos, nosso querido Tomé Franca. Seja bem-vindo, doutor Tomé. Thales, é um prazer enorme aí estar com você, estar com o Mário, batendo esse papo com o IBDI, com a Frente Parlamentar. Sempre é uma alegria e uma oportunidade de a gente poder falar um pouco do que a gente está desenvolvendo no Ministério, na parte de aviação, e dialogar com o setor, dialogar com o Congresso, dialogar com a sociedade. Perfeito. E ao meu lado, como sempre, não deveria deixar de ser, o diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, Mário Povia. Seja bem-vindo, Mário. Olá, Thales. Secretário, uma honra recebê-lo aqui, uma conversa. Nossa ideia é ter uma conversa com o Tomé Franca, bem franca, né? E saber um pouco, né, do que está acontecendo no setor de aviação civil, né? O pessoal diz que o nosso instituto ele é muito portuário, né? Verdade, e na vamos verdade mudar um pouco isso, vamos equilibrar. E é muito importante que o senhor traga aí as novidades do que está acontecendo. A gente participou aí recentemente do evento, da premiação, e foi muito legal. E também saber um pouco, né, do seu histórico profissional, pessoal, que é o que a gente costuma explorar também aqui. E já dando um spoiler na próxima pergunta que Thales dá de fazer. É verdade, é verdade. Muito obrigado, Mário. Você viu como é que ele levanta bem, né? Só para eu cortar. Então, conta pra gente. A gente sempre abre esse podcast querendo saber um pouco dos nossos entrevistados. Entrevistados não, com quem a gente conversa. Então, conta pra gente, quem é Tomé Franca? Olha só, sou pernambucano, formado em Direito, tenho mestrado em Gestão Pública pela Universidade Federal de Pernambuco. Estamos aí na vida pública há mais ou menos 25 anos. Né? Já tivemos a oportunidade de passar pelos três poderes, tanto no Poder Executivo, Poder Legislativo e também no Judiciário. No Legislativo, passamos pelas três casas. Né? Trabalhei com o ministro Silvio Costa Filho no primeiro mandato de vereador, quando ele tinha 24 anos. Nós participamos juntos dessa disputa lá no Recife. Eu fui assessor, chefiei o gabinete dele na Câmara de Vereadores. Nós nos conhecemos no movimento estudantil. Eu era presidente do Diretório Acadêmico de Direito e ele era presidente do Diretório Acadêmico de Pedagogia. E essa amizade gerou frutos não só pessoais, mas frutos profissionais. Então, desde o início da sua trajetória, nós estamos atuando juntos. Então, trabalhei com ele na Câmara, trabalhei com ele na Assembleia, depois na Câmara dos Deputados. Também tive uma passagem no primeiro governo do governador Eduardo Campos, como secretário executivo de turismo lá do Estado. Numa outra oportunidade, participei do governo do governador Paulo Câmara, que hoje está à frente do BNB, como secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação. E, recentemente, antes de assumir essa missão aqui em Brasília, fui secretário de Saneamento da cidade do Recife, do prefeito João Campos. Áreas de infraestrutura, todas elas, importantes vetores para o crescimento da economia do estado de Pernambuco, da cidade do Recife, mas do Nordeste como um todo. Mas, sem dúvida alguma, a maior missão que eu recebi foi poder contribuir com o governo do presidente Lula, contribuir com o país, liderando uma parte tão importante que é a Secretaria Nacional de Aviação Civil, que vem com seu corpo técnico ao longo da sua história, já de alguns anos de atuação dessa secretaria. No primeiro momento, ela era uma secretaria vinculada à Presidência da República. Nos últimos anos, ela passou a ser vinculada aos Ministérios de Infraestrutura, agora de Portos e Aeroportos, mas com uma equipe técnica de altíssimo nível, né? Um corpo técnico que tem entregue ao Brasil uma aviação de muito respeito internacional, uma regulação também que é referência no mundo inteiro, e é um privilégio, é uma grande oportunidade, é uma honra, na verdade, poder liderar essa equipe, liderar esse time e contribuir para que o Brasil possa ter mais oportunidades, para que o seu povo possa ter mais acesso ao transporte aéreo. Então, essa é a missão que foi dada pelo presidente Lula e pelo ministro Silvio Costa Filho, e a gente espera poder honrar essa missão dada para contribuir com o nosso país. É uma verdadeira missão mesmo, porque sair de Pernambuco para vir para Brasília, você está perdendo a praia ali, né? Eu sou apaixonado pelo Nordeste, pela praia, mas eu fiquei apaixonado por Brasília. Eu acho que Brasília é uma cidade extremamente acolhedora, diferente do que muita gente pensa, e tem muita identidade com o nosso estado, com Pernambuco. Né? Aqui nós temos aí o paisagismo de Buller Max, que
nós temos lá em Pernambuco também. Aqui a gente vê muito nas obras do Oscar Niemeyer, o Combogó, que foi uma peça arquitetônica construída por 3 arquitetos lá em Recife, né? Recife é cercado pelo mar, Brasília é abraçado pelo Paranoá, então a gente consegue encontrar identidades também que unem Brasília e Recife, e aqui e Brasília é o Brasil misturado aqui, né? Então, muitos pernambucanos estão aqui, nós temos muitos pernambucanos também no Ministério, né, do presidente Lula. Nós temos, além do ministro Silvio Costa Filho, o AGU, né, o ministro Messias, o ministro da Pesca, que é o André de Paula, a ministra Luciana Santos na Ciência e Tecnologia, agora o Fred no Ministério de Comunicações. São 7 ministros pernambucanos que estão ajudando ao nosso presidente pernambucano a entregar os brasileiros um país ainda melhor. Sem dúvida, sem dúvida. Mas entrando um pouco, então, agora na questão da secretaria, nós vemos que o governo, né, e obviamente o Ministério e a secretaria estão bem voltados à questão da aviação regional. Conta pra gente um pouco como é que vocês estão vendo esse setor, né? Ele é um setor que ele tem algumas nuances um pouco diferentes do resto dos outros setores, né? Conta pra gente como é que vocês estão olhando eles. São muitos investimentos, né? É verdade, Thales. Nós, em 2024, batemos recordes de investimentos públicos e privados. Na carteira pública foi cerca de 1 bilhão de investimentos no ano passado, e na carteira privada nós entregamos 53 entregas de aeroportos requalificados. Então, foi um recorde de investimento que trouxe uma nova cara para a infraestrutura aeroportuária do Brasil. Isso estou falando de investimentos através dos contratos de concessão, que são realizados com a União, e também de investimentos públicos através de termos de compromisso com estados e municípios, ou investimentos da Infraero, que também foram feitos nos aeroportos que são geridos pela empresa pública. Então, são investimentos que têm trazido assim uma realidade nova para a infraestrutura aeroportuária. E eu gosto de dizer, Thales e Mário, que todo esse processo bem sucedido das concessões dos aeroportos brasileiros começou lá atrás, ainda no governo do presidente Lula, no segundo governo do presidente Lula, foi quando começou a se estruturar as concessões dos aeroportos, e esse processo veio crescendo e evoluindo ao longo de todos os governos. Ninguém deu um passo para trás, né? Esse caminho, ao longo das gestões que sucederam o presidente Lula, foram sendo aprimoradas, melhoradas, ampliadas. Então, hoje nós temos processos de concessões, contratos de concessões sólidos, né, em bloco, com importantes investimentos e estruturados. E aí eu digo também que é sempre bom dizer que é justo que agora, no terceiro governo do presidente, ele possa fazer o maior conjunto de entregas que foram feitas de requalificação de aeroportos, porque esse processo começou lá atrás, quando ele ainda estava no seu segundo mandato. Para 2025 e 2026, o próximo biênio, nós temos aí um recorde ainda maior de investimentos. Serão 10 bilhões de investimentos em infraestrutura portuária nos aeroportos brasileiros, através de concessões e também de investimentos públicos. E aí eu posso citar alguns investimentos mais robustos, como o aeroporto de Congonhas, que vai receber mais de 2 bilhões de reais, o aeroporto de Guarulhos, que já está recebendo mais de 1,4 bilhão de reais para a sua requalificação. Falando desses principais aeroportos do Brasil, estamos aí também no processo de renegociação, de iniciar uma negociação do contrato aqui do aeroporto de Brasília, junto à Inframérica, e isso também vai gerar novos investimentos no aeroporto aqui da capital brasileira, e diversos investimentos espalhados pelo Brasil, ainda complementando essa malha estrutural de aeroportos brasileiros. Qual é o grande desafio que o Brasil tem hoje? Após um crescimento, nós incluímos no governo do presidente Lula 20 milhões de brasileiros, comparando 2022 a 2024. Mais 20 milhões de pessoas que passaram a voar, a acessar o transporte aéreo. E a gente bate o recorde histórico esse ano de 2025, a gente deve ultrapassar aí de 123 milhões. Nós já estamos a cada mês batendo o recorde histórico de cada mês, né? Janeiro, fevereiro, março e abril. E essa curva nos leva a crer que nós teremos, ao final desse ano, ultrapassado o recorde histórico do número de passageiros que circulam no país. Mas temos um grande desafio. Além de mais passageiros, a gente precisa de mais conectividade. A gente precisa de mais pessoas voando em regiões que têm menos acesso ao transporte aéreo, né? Esse
fluxo de passageiros tem que ir para a região da Amazônia Legal, ir para a região do Nordeste, para que o desenvolvimento que é impulsionado pela infraestrutura portuária e pela aviação possa ser democratizado para todo o país. Então, agora qual é a estratégia do governo? Buscar a democratização da infraestrutura portuária, e nós construímos, em conjunto com todo o setor, fizemos uma consulta pública com o setor, tivemos mais de 200 contribuições e lançamos, nessa semana agora, vai ser publicada a portaria pelo ministro Silvio Costa Filho do Ampliar, que é um programa que tem como objetivo fazer investimentos privados em aeroportos regionais que são deficitários, né, que tem um VPL negativo, que sempre foi um gargalo de infraestrutura da aviação brasileira. A gente não conseguiria fazer uma concessão porque o ativo ele é deficitário. Então, uma teria que ser uma PPP, alguma coisa patrocinada. No estudo da PPP, deu um investimento de 95% com orçamento público e apenas 5% do privado. Então, isso também demandaria um aporte grande, um aporte muito significativo. Então, o que é que nós pensamos, estruturamos e devemos aí lançar nos próximos dias? Um programa que poderia reequilibrar os contratos ativos hoje. Então, nós temos aí algumas concessionárias, os grandes players de gestão aeroportuária estão aqui no Brasil. Eu falo da ENA, falo da Zurich, da Fraport, falo da Vansi. Então, são players reconhecidos no mundo inteiro que estão administrando os nossos aeroportos, da CCR, que agora é Motiva, né? Sim. Isso também está aqui em vários aeroportos brasileiros, que têm outorgas, que são pagas e é destinado ao Fundo Nacional da Aviação Civil. Então, o que é que nós estamos construindo? A gente reequilibra o contrato, eles assumem uma nova responsabilidade, uma nova obrigação, que é o investimento nesses aeroportos que são deficitários. A gente faz a remuneração do CAPEX, do OPEX e do REPEX, ou seja, da manutenção desses aeroportos, durante todo o período que ele tem de saldo contratual da concessão original, e a gente vai reequilibrar o contrato remunerando esses investimentos no contrato original. E isso garante que os recursos que são destinados ao Fundo Nacional da Aviação Civil, de fato, sejam investidos no nosso setor, e isso faz com que a gente possa democratizar os investimentos em requalificação dos aeroportos no Brasil para todo o território nacional. E mais do que isso, que a gestão qualificada das concessões também possam ser emprestadas a esses aeroportos regionais. Então, a gente está muito confiante que o Programa Ampliar é um programa que é inovador, ele tem um DNA brasileiro, tem o DNA da SAC, né, tem um DNA aí da gestão da Secretaria Nacional de Aviação Civil, mas que vai impulsionar de maneira muito significativa a infraestrutura portuária de regiões que têm um déficit maior desta infraestrutura. Então, a gente está confiante nesse programa, a gente sente um apetite do setor, em que pese ser ainda um programa que está iniciando, que vai ter uma curva de aprendizado. Só o desenho do Ampliar, o senhor falou do fundo e falou de concessões existentes, né? Isso. E de reequilibrar essas concessões. Esse reequilíbrio ele seria para aportar recursos no fundo para subsidiar, aspas, né, os aeroportos regionais, ou a ideia é incorporar os aeroportos regionais às concessões e a partir daí fazer o reequilíbrio? Qual que é a dinâmica, mais ou menos? Basicamente as duas coisas. As duas coisas. Na verdade, o que é que nós temos? Nós temos, através do PAN, que é o Plano Aeroviário Nacional, uma previsão de demanda para esses aeroportos regionais e uma expectativa de investimento, seja de CAPEX, investimento em infraestrutura, seja de OPEX na sua operação e também da manutenção. A gente calcula isso, vai colocar esses ativos para um leilão, um processo competitivo simplificado. Na primeira etapa, a gente deve estar colocando 19 aeroportos regionais, todos da Amazônia Legal e do Nordeste. Excelente. Nós temos pelo menos um aeroporto de cada estado dessas duas regiões, excelente, Nordeste e Amazônia Legal. E as concessionárias que têm contrato ativo com a União vão poder participar desse processo e a gente vou dar aqui um exemplo. Esse é um exemplo hipotético, não sei se o valor é exatamente esse, mas digamos que o aeroporto de Parintins, né, que está no PAN e deve entrar na primeira rodada. Ele tem um custo ali de 50 milhões de reais, tá, para fazer os seus investimentos, operação, manutenção. Repito, o valor não é esse, é só aqui uma hipótese. A gente vai colocar esse ativo dentro de um processo competitivo simplificado e as concessionárias poderão participar de um processo competitivo, dizendo, olha, eu resolvo por 49 milhões, eu resolvo por 48. Quem cobrar menos é um processo inverso, nesse caso. Quem cobra menos leva o ativo e tem o seu contrato original reequilibrado com um desconto de outorga dos 49, dos 50 milhões de reais,
ou com prazo, né, ampliação de prazo ao término do contrato, ou mesmo com tarifa. Claro que a tarifa é o que nós menos desejamos, né, porque isso tem um impacto ao final no passageiro. Mas a gente quer estressar as possibilidades de desconto em outorga, seja da outorga fixa, seja da outorga variável, e também da extensão do contrato, que a gente tem um limite de até 5 anos, que a gente pode estender cada um desses contratos. Então, ele vai ser remunerado através desses mecanismos, ou de um combo, né, que pode ser um pouco de tarifa, um pouco de prazo e um pouco de desconto em outorga. Quer dizer, o modelo é flexível o suficiente para permitir esse desenho. O modelo é flexível, o modelo não é um investimento, a gente está remunerando, a gente está gerando uma nova obrigação no contrato de concessão. É um outro fluxo de caixa, né? Mas com isso é que eu faço, Mário. Eu garanto que o recurso do Fundo Nacional da Aviação vá, de fato, para a infraestrutura aeroportuária. A gente tem aí um fundo que, durante muitos anos, recebeu aportes muito significativos. E não foi utilizado. Acho que, naturalmente, por diversos motivos, né, não foi 100% utilizado no setor. E a gente tem um setor ainda que tem um déficit significativo. Então, a gente precisa reverter essa conta em favor do setor, do desenvolvimento do setor, e com a compreensão da importância do setor para o desenvolvimento econômico das regiões onde tem um aeroporto instalado. Você instala um aeroporto em determinada cidade, a cidade cresce ao redor do aeroporto. Você chega mais infraestrutura de rodoviária, infraestrutura do privado. Esse condão do desenvolvimento socioeconômico, que vem junto com a socioeconômico, urbanístico, né? Porque assim, a cidade cresce em torno do aeroporto. Né? Assim, empresas se instalam. Cresce, né? Cresce um shopping. Inclusive, atividades que não estão diretamente ligadas ao setor aeronáutico, aeroportuário. Né? Você vê aqui, por exemplo, no aeroporto de Brasília, todo aquele entorno, aquele conjunto de estabelecimentos comerciais que estão em torno do aeroporto, muitos deles não têm nenhuma relação com venda de veículos, por exemplo. De veículos, tem aluguel de veículos que tem tudo a ver, mas venda de veículos não tem nada a ver. Ninguém vai pousar no aeroporto para comprar um carro aqui. Né? Então, assim, é o brasileiro que está indo para o sítio aeroportuário para poder fazer negócio. Mas ali está gerando emprego, está gerando imposto, está gerando renda, está movimentando a economia da cidade. Tomé, você tocou num ponto que é muito caro, né, para a gente que milita no setor há algum tempo, né, que é essa democratização de acesso. Né? A gente percebeu, e eu vou muito, né, porque eu moro em São Paulo e estou em Brasília há 20 anos, então todo final de semana a gente está dentro do aeroporto, e a gente sentiu nesse processo ao longo desses anos, né, efetivamente, né, as classes de C para baixo, né, acessando o voar, né, a atividade aeroportuária, o transporte aéreo, né, o que é muito bacana. E nos últimos anos, eu acho até por conta de questões exógenas, que não depende muito, vamos dizer, diretamente do aeroporto em si, mas o próprio preço da passagem, questão de câmbio, né, isso tornou a atividade um pouco mais cara e houve um certo retrocesso. Mas eu vejo que os números, principalmente isso, teve uma pandemia no meio, evidentemente, né, que empobreceu muito, né, principalmente essas classes sociais, né, e os números agora, inclusive que vocês revelaram recentemente, estatísticas, né, com mais de 20 milhões de passageiros. Você acha que nós entramos de novo nesse círculo virtuoso, né, de democratizar o setor? Você acha que a gente está nesse caminho agora? Eu não tenho nenhuma dúvida, Mário, que nós estamos vivendo um ciclo virtuoso no setor, em que pese os desafios que a gente precisa enfrentar. Falei aqui dos desafios da infraestrutura aeroportuária, a gente precisa enfrentar os desafios das companhias aéreas que, ao longo da pandemia, tiveram seus custos mantidos, mas sem operação. Os aeroportos, os aviões no chão, em solo, mas os custos sendo mantidos. Então, as companhias aéreas ainda sofrem ainda consequência desse processo. Nós tivemos um processo de recuperação judicial da Latam, que foi superado e a companhia saiu fortalecida. Tivemos o mesmo processo de recuperação judicial da Gol, ela agora está em saída do Chapter 11 e sai fortalecida. E agora tivemos o anúncio da recuperação judicial da Azul e a gente tem plena confiança de que também sairá de um processo bem mais fortalecida, até porque ela está entrando no processo de recuperação judicial de um modo mais robusto, né, com o anúncio, por exemplo, de investidores internacionais, como a United, né, que anuncia que para a compra de ações da própria companhia após a recuperação judicial. Então, quando você vê o mercado acreditando no processo de recuperação, isso é um sinal muito positivo para que a gente possa confiar que esse ciclo virtuoso está acontecendo no nosso setor. E esses investimentos de requalificação
a possibilidade do ampliar, levando essa infraestrutura para regiões com menos infraestrutura aeroportuária. O próprio acesso das companhias aéreas ao FENAC, né, com custos mais baratos de financiamento. Da mesma forma, o FGE, né, construído pelo MDIC, são iniciativas que o governo está trazendo para o setor que, infelizmente, não aconteceram num tempo anterior, quando a pandemia estava aí em pleno vigor, né? Faltou, digamos assim, a assistência do governo para um setor que é essencial para a economia, que é essencial, inclusive, para o ir e vir do brasileiro. E foi adotado em outros países. Se a gente for ver, a Lufthansa teve um aporte muito grande, acho que a TAP direto, também, não é? Né, do governo federal. Não é. A gente agora está falando em linha de financiamento com custos mais baixos, mas durante a pandemia teve aportes, né? Aportes em companhias aéreas, países que, por exemplo, compraram ações das companhias aéreas e depois do processo passaram a vender novamente as ações, né? Como acontece em Portugal, de maneira até cíclica, né? Um pouco lá com a TAP. Então, a gente precisa ter um olhar para o setor da aviação civil como um serviço público, né, que ele é, né, claro, gerido pelo privado, mas é essencial para a população, é essencial para poder a gente levar investimentos privados para as diversas regiões do país, porque nenhum empresário vai fazer um investimento numa região que não tem um mínimo de infraestrutura, que ele não possa. Muitas vezes é para o transporte regular, para poder fazer o transporte do cidadão, mas muitas vezes é para que um empresário possa descer numa cidade e fazer um investimento numa área que está ali próxima do aeroporto, gerando emprego, gerando renda, gerando economia, movimentando a economia daquela localidade. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que todo o investimento, todo o esforço, toda a energia gasta em favor do setor da aviação civil no Brasil, de maneira geral, dos transportes, né, seja das rodovias, seja de portos, seja de aeroportos, de hidrovias, ele é fundamental para a movimentação da nossa economia, para o desenvolvimento da nossa economia e para a geração de oportunidades no nosso país, né? Secretário, então, o Ampliar já recebeu aí um aval do Tribunal de Contas da União? Isso já está bem andado nessa questão? Sim, o Ampliar foi um programa, inclusive, gestado em parceria com o Tribunal de Contas da União. Essa discussão iniciou ainda quando a gente estava em discussão da renegociação do contrato do aeroporto de Guarulhos, né, quando inicialmente a gente tinha a intenção de fazer uma alocação direta de alguns aeroportos regionais no acordo com o aeroporto de Guarulhos, e aí a gente, durante a discussão, entendemos que era necessário fazer um processo competitivo simplificado, dando mais transparência, dando oportunidade de participação de todas as concessionárias, e aí foi quando a gente foi gestando, junto com a ANAC, a Secretaria e o Tribunal de Contas, o programa Ampliar. Então, essa semana estive lá no Tribunal de Contas apresentando o resultado da consulta pública, porque nós construímos juntos. Claro, isso é importante. Teve uma ideia surgiu, né, da equipe técnica, mas a gente escutou o setor. Então, nós inicialmente iríamos fazer o lançamento desses aeroportos em blocos. Eram blocos de 5, 6, 8 aeroportos. E na consulta pública, uma das demandas mais significativas que foi trazida pelo setor foi a individualização dos aeroportos. Por quê? Porque eu botava um bloco de 5, 6 aeroportos e, de repente, eu, como concessionário, não tenho interesse nos 5, tenho interesse em 2. E eu vou deixar de levar aqueles 2 porque está dentro de um bloco. Na hora que eu individualizo os aeroportos, eu posso montar o meu bloco, né, se eu tiver interesse em levar em bloco. Mas se eu tiver interesse de levar apenas um aeroporto, eu levo um aeroporto. E cada aeroporto que a gente conseguir colocar dentro da política de concessão é um ganho para o país. Claro, né? Hoje nós temos 59 aeroportos. Digamos que a gente consiga colocar aí 10 aeroportos sob a gestão de concessionários. A gente teve uma ampliação de quase 20% do número de ativos através da gestão de concessões. E isso é um ganho para as regiões, para os estados e para as pessoas que vão usar esses equipamentos. Sem dúvida. Eu acho que só para casar com isso também, em paralelo, o governo também vem fazendo um outro programa, mas agora voltado a trazer passagens mais baratas para públicos com rendas menores, né? Conta pra gente um pouco sobre esse programa, como é que ele está indo. Pelo que os números que eu pude ver, ele já está um sucesso, né? Isso, a gente lançou no início do ano passado o programa Voa Brasil, que ele tem como objetivo trazer para o transporte aéreo pessoas que nunca utilizaram o transporte aéreo ou que não utilizavam há mais de 12 meses. Na primeira etapa do programa, nós lançamos para os aposentados do INSS,
e nós já alcançamos mais de 40 mil passagens reservadas e que estão aí em vias de serem utilizadas por essas pessoas. E o que é importante registrar, 40 mil pessoas que nunca viajaram de avião na vida e estão tendo a oportunidade de viajar, ou que não viajavam há pelo menos 12 meses e voltaram a viajar. Trazer para o setor pessoas que não estavam tendo acesso ao transporte aéreo. E 40 mil pessoas não são 4 pessoas. Eu gosto de dizer assim, se a gente conseguir colocar uma pessoa que nunca viajou de avião para viajar de avião, já vale muito. Para ela já faz diferença, tá? E para nós também, né? Porque a gente fala muito em bilhões de investimento, fala de milhões de passageiros, de dezenas de aeroportos requalificados, mas ao final, o que nós queremos é que cada pessoa que vai a cada aeroporto do Brasil possa ter uma experiência positiva na sua viagem. Seja uma viagem de negócio, seja uma viagem de lazer, seja uma viagem de turismo, seja porque vai fazer um tratamento de saúde, seja porque vai reencontrar um parente. Cada passageiro que embarca e desembarca no nosso aeroporto é uma pessoa que tem uma história e que tem um motivo para estar ali e precisa ter um serviço de qualidade. Então, se eu consigo colocar uma pessoa que nunca viajou de avião para poder ter acesso ao transporte aéreo, isso para mim é um motivo de realização. Falar em 40 mil, então são 40 mil vezes mais realizações que a gente tem a cada dia nos nossos aeroportos. Secretário, vendo o senhor falar, dá para entender que é um conjunto de medidas, na verdade, né, para trazer efetivamente esse pessoal para dentro do sistema, vamos dizer assim, do uso dessa estrutura, né? Quer dizer, tem lá a criação do aeroporto regional, a potencialização desses aeroportos regionais, que deixa, vamos dizer, essas populações mais periféricas, mais longínquas, mais perto da estrutura do aeroporto. É isso. Aí tem esse trabalho de capitalizar as empresas, no sentido, claro, de aumentar a frota, de ter mais frota voando e de aumentar o número de linhas, que dá uma capilaridade maior também para atender esses aeroportos. E uma outra linha que é capitalizar o usuário, né, para que ele tenha acesso de alguma forma, né, seja por passagens mais baratas, seja por um subsídio direto, né? Então, é uma política pública nesse sentido. Políticas públicas estruturantes, né? Para que a gente possa ter, a curto, médio e longo prazo, vivenciar os efeitos desses investimentos que estão sendo realizados. E uma outra política que o ministro Silvio Costa Filho está lançando aí nos próximos dias é o programa Investe Mais Aeroportos. A gente deve lançar consulta pública aí também nos próximos dias, para também ouvir o setor, que é outra característica do ministro Silvio Costa Filho, de ouvir o setor, né? Ele gosta de dizer, né? Quem escuta mais erra menos. Então, quem escuta mais corrige o rumo, né? Tá ali próximo das pessoas que fazem o setor e fazem há muito tempo, né? Então, assim, olha, eu estou há 25 anos na gestão pública, já passei por diversos setores, mas na aviação eu estou há 1 ano, né? Se José, que está aqui ao meu lado, já está há 10, é possível que ele já tenha percorrido alguns caminhos que podem me orientar, que olha, esse rumo aqui não é esse, venha por aqui que vai dar mais certo. Ou esse aqui eu já fui e deu errado. Então, escutar o setor é um caminho que nos garante, digamos assim, mais assertividade. Então, nós vamos colocar em consulta pública também esse programa, que tem como objetivo flexibilizar uma portaria, que é a portaria 93, que é uma portaria que dá prazo para os investimentos privados que precisam deste prazo para poder ter retorno do investimento, ou seja, um prazo que ultrapassa o período da concessão. Okay. Então, eu tenho aqui o aeroporto de Brasília, a gente está aqui em Brasília, eu estou dando sempre aqui o exemplo do nosso aeroporto aqui da capital brasileira, que tem mais um saldo de 15 anos de concessão. E eu quero fazer um investimento mais robusto de um terminal logístico que precisaria para ter um payback aí de 30 anos. Se eu não tiver a portaria e não tiver essa autorização da secretaria, eu não consigo fazer. Então, eu não só perco o investimento, né, aquele contrato que vai gerar mais infraestrutura para o aeroporto, mas eu perco os empregos que são gerados, eu perco os impostos que vão ser gerados, eu perco a movimentação da economia. Então, quando existe um projeto que precisa de mais prazo do que o prazo existente na concessão, a concessionária apresenta para a gente esse projeto, a gente faz uma análise, né, da viabilidade daquele projeto e autoriza, garantindo que aquele contrato vai ser subrogado para a próxima concessão.
Então, isso muitas vezes viabiliza empreendimentos que são mais robustos e que as concessionárias, por já estarem num caminho assim mais de pouco prazo, de pouco saldo, não teriam a capacidade de poder contratar. Aí seria um reequilíbrio econômico-financeiro por prazo ou um direito de indenização ao fim do contrato? Na verdade, não seria um reequilíbrio, seria uma autorização para que a concessionária possa firmar um contrato que ultrapassa o seu saldo de concessão. Ou seja, o payback para além do vencimento do contrato. E garantindo que no próximo leilão será indenizado. Não é nem indenizado. Quem assumir a concessão, assume aquele contrato nas condições que foram contratadas. Perfeito. E aí, claro, a gente estabelece algumas regras para isso. Eu não posso, por exemplo, fazer um contrato que seja decrescente a remuneração da concessionária. Precisa ser ou igual o tempo inteiro ou crescente, porque senão eu posso fazer um contrato que beneficia a concessionária que está hoje assinando o contrato. Sim, e só deixa a conta para pagar, né? Em prejuízo da próxima concessionária. Isso vai deteriorar o ativo, claro, deteriorar o processo competitivo de um próximo leilão. Então, tem alguns critérios que a gente estabelece para garantir também segurança para o poder público de que aquele contrato é bom para a União, é bom para a atual concessionária e é bom para uma futura concessionária que vai assumir o ativo num próximo leilão. Secretário, o senhor reportou uma relação pessoal com o ministro Silvio de longa data, né? Como que é o trabalho assim no dia a dia? O senhor, de repente, abre aquela cerveja no final de semana, senta, toca o telefone, é o ministro pedindo informação. Às vezes não dá tempo de abrir a cerveja, porque ele liga antes, quando a gente está indo na geladeira buscar, ele já está ligando. Mas o ministro parece assim, hiperativo, né? Ele é muito focado no trabalho, ele realmente é uma inspiração para todos nós que trabalhamos com ele. Eu sou suspeito, porque, de fato, tenho uma relação de amizade com o ministro de algumas décadas, e tenho um carinho muito grande por ele. Então, falar dele para mim é fácil, falar bem dele é fácil, falar mal é muito difícil, não só porque é meu chefe, né? Então é bom ter o cuidado para não falar mal do chefe, né? Mas porque, de fato, a gente tem uma admiração muito grande por toda a trajetória que ele construiu. Ele foi o vereador mais jovem da cidade do Recife, teve a oportunidade de se eleger aos 24 anos e foi o quarto mais votado já na cidade, na primeira eleição dele. Com 2 anos, ele disputou o mandato de deputado estadual, foi vice-líder do governador Eduardo Campos, depois assumiu uma secretaria de Estado em Pernambuco, e a trajetória de Silvio é sempre ascendente, né? Então, ele de fato é alguém que nos inspira como gestor público, é alguém que nos inspira no seu compromisso com a sociedade, com o coletivo, né? Com compromisso com o trabalho, porque, afinal, quando a gente vê um político ou um gestor público, seja ele de carreira, seja ele em cargo comissionado, um ministro, um secretário nacional, o que é que nós esperamos? É que ele possa entregar um bom trabalho para a sociedade. E a gente não pode se furtar da oportunidade que nós temos. Eu acho que o Silvio é muito consciente disso, né? Assim, ser ministro de Estado, né, num momento como esse do Brasil, tão importante, num momento eu diria até de uma transição democrática, aí, de processos que a gente vivenciou no nosso país, que foram sensíveis. Então, é uma oportunidade que ninguém pode desperdiçar. Não só o ministro Silvio, mas nenhum dos ministros que estão, nenhum dos secretários nacionais, nenhum dos diretores que estão ocupando cargos no governo, porque tem muita gente competente no mercado que poderia estar assumindo essas funções, né? Na minha equipe tem muitas pessoas que poderiam ser secretário e não eu. Então, se eu estou lá, eu preciso corresponder, eu preciso honrar, né, esse espaço que me foi dado, essa missão que me foi dada. E o ministro ele é muito ciente disso, né? Ele não perde oportunidades. E aí, quando às vezes ele está numa cobrança, numa coisa, ele fala, mas a gente não pode perder. Depois, quando acabar o ministério, a gente descansa. Eu falei, Silvio, eu escuto isso desde sempre. Quando você era vereador, quando acabar o mandato, eu descanso. Quando acabar o secretário, eu descanso. Então, você nunca descansa, né? Então, mas isso também nos anima bastante e nos motiva bastante. E a gente vai, digamos assim, replicando essa experiência para todo mundo que faz parte lá do nosso time. E por outro lado da tua equipe, você perturba o pessoal no final de semana Eu acho que eu perturbo, eu tenho que reconhecer aqui, eu acho que eu perturbo, tem alguns aqui que estão acompanhando, já estão aqui balançando a cabeça, que eu perturbo, mas eu perturbo pelo meu dever de fazer as entregas que a gente precisa fazer. A gente precisa inspirar a todos que estão ao nosso lado desse compromisso, da oportunidade que nós temos, né? Na entrega do prêmio, no último evento que houve, né, a gente viu ali, até na sua fala, né, um agradecimento a toda a equipe, né, não só pelo evento em si, mas por toda a missão que vocês vêm cumprindo, né? E a gente vê na equipe esse brilho no olho. O que eu digo assim, o sintoma maior, né, é quando a gente vê de engajamento, né, é quando você vê a equipe, né, com o olho brilhando, motivada, né? E isso faz toda a diferença, né? E
O senhor acha que passou isso para a equipe, né? Na verdade, todo mundo remando o barco para o mesmo lado. É né? a equipe que passa isso para mim, né? Assim, Uma troca. eu sou muito honrado em ter a equipe que nós temos na secretaria, né? Todos, sem exceção, desde o terceirizado, né, que está lá conosco, aos servidores de carreira que estão lá, a alta direção da nossa secretaria. É uma equipe extremamente técnica, extremamente capacitada, extremamente comprometida com as entregas, né? Uma equipe que se coloca à disposição para sair da caixa, porque você tem uma impressão que na gestão pública as pessoas vão repetindo, né, um pouco assim, os processos. E deve ser desafiador para uma equipe que está há 10 anos, há 20 anos, ver a cada período uma troca de um secretário que vem com ideias novas, vem querendo fazer entregas novas. A gente tem que se colocar no lugar do outro que está ali, que já passou por vários processos. Então, eu imagino que é também um desafio disruptivo para cada um deles, né, ter que estar, né, nessa dinâmica da troca de gestão. Mas o que eu encontro na secretaria é sempre um corpo técnico muito aberto, né, para o novo, para as novidades, e para poder estudar e se dedicar para aquilo que a gente precisa entregar no momento. Porque cada secretário tem uma missão no seu tempo, né? Então, hoje, a gente tem algumas missões, a gente quer fazer da aviação, de fato, democratizar o acesso ao transporte aéreo para os passageiros e democratizar a infraestrutura aeroportuária do Brasil. Nós queremos fazer dos aeroportos um hub de negócios, né? Fazer a utilização do sítio aeroportuário, promovendo investimentos privados, promovendo negócios no sítio aeroportuário, mostrar à sociedade, aos investidores, a quem tem o capital, que o aeroporto é um lugar de negócios. Então, essa dinâmica está sendo apresentada para a equipe comprou a ideia e a gente está entregando e vai entregar muito ainda até o fim da nossa gestão. Verdade. Você falou muito sobre democratizar, né, a aviação para o Brasil como um todo, né? E a gente conversou muito sobre isso. Foram vários pilares que vocês colocaram aqui na política de Estado. Só que eu acho que um que também é um pilar é a questão da desburocratização. E aí, nesse sentido, eu queria entender onde nessa questão vocês estão atacando. Óbvio que vocês já tangenciaram na questão da segurança jurídica, né, dos contratos. Isso é muito importante, isso é desburocratizar, né? Mas conta pra gente, o governo também tem algum olhar sobre esse ponto? Olha, a aviação é um setor extremamente regular e tem que ser, né? Claro. Muitas normas, porque trabalha com a segurança das pessoas Sem que estão dúvida. sendo transportadas, com a vida das pessoas, mas também com cargas que são transportadas de alto valor, né? Você tem o transporte na aviação, ele é um transporte de menor volume, mas de um alto valor agregado. É o Então, remédio que chega, é o remédio né? que chega, é a vacina que chega, são as vidas que são transportadas. Então, tudo isso tem um valor muito significativo, então ela precisa, de fato, ser um setor que promove muito a segurança. Ao mesmo tempo, a gente tem que flexibilizar a regulação dos negócios, eu acho. Acho que é por aí que a gente precisa trabalhar. Então, o ampliar é uma flexibilização Sim. desse processo, ou seja, é o poder, de uma maneira muito mais ágil, que eu não teria capacidade com o meu orçamento, de fazer, por exemplo, um investimento simultâneo em 10, 15 aeroportos do interior do nosso país. Eu não teria nem capacidade, digamos assim, operacional, de fazer um projeto, fazer uma licitação, executar a obra, fiscalizar. Vocês estão num setor há muito tempo de infraestrutura e sabem o que significa isso. A obra pública tem um tempo próprio, né? E um orçamento próprio, né? Uma limitação do orçamento. Então, esse processo é uma modernização, né? Você poder transferir essas obrigações para o privado através de desconto de outorga, por exemplo, isso é um processo inovador, né, que a gente defende muito fortemente dentro da secretaria e que não tenho dúvida que essa modernização do processo vai trazer bons resultados. A flexibilização da Portaria 93 também é uma modernização, né, da forma de contratar, né, esses investimentos privados no setor aeroportuário, também nesse sentido de trazer inovação jurídica para os contratos que estão vinculados às concessões aeroportuárias. Agora, no que tange a segurança de voo, no que tange o transporte aéreo, aí a gente precisa ser rígido, ser rigoroso. Mas o mundo inteiro, né, funciona assim. Funciona assim. A gente precisa trazer segurança para o passageiro, e o passageiro que circula nos aeroportos brasileiros, na nossa aviação, sabe que a aviação no Brasil é uma referência no mundo inteiro. Isso não sou eu que estou dizendo, né? Isso é o mundo que diz. A nossa agência é uma referência no mundo inteiro. Nós temos visitas de agências do mundo inteiro conhecendo aqui as nossas experiências, inclusive da agência dos Estados Unidos, né? Vindo aqui a nossa ANAC para conhecer a nossa regulação, para conhecer a nossa forma de governança.
E isso nos orgulha muito, que também tem um corpo técnico de excelência lá na Agência Nacional de Aviação Civil. Sem dúvida, e inclusive, eu acho que você tocou num ponto, nós estamos, o setor de aviação no Brasil, diferente de vários setores aqui, ela está sempre na vanguarda, né? Está sempre ali trazendo novas experiências, né, que são adotadas pelo mundo. Se eu não me engano, até a gente teve uma conversa aqui com a diretoria da ANAC, né, sobre os eVTOLs, né, que são, isso é um processo que é do Brasil, né? Então, assim, é isso. Como é que vocês estão vendo isso? Vocês estão com uma conversa? É uma nova revolução aí, né, do transporte aéreo. A Embraer tem, inclusive, capitaneado um processo, né, do eVTOL. Está em estudos, a ANAC já está trabalhando a coisa da regularização, né, de como vai poder regularizar isso. Nós vamos ter aí camadas de vias. Só deixar claro para os nossos ouvintes que o eVTOL é um carro voador. É um carro voador de baixo custo que vai dar acesso, né, de maneira mais democrática, para poder usar uma expressão que a gente está usando aqui, ao transporte aéreo. Né? Então, hoje já temos aí muita movimentação através de drone, né, que é no nível, né, das vias aeronáuticas. Né? Depois nós vamos ter o eVTOL e um pouco mais acima temos as aeronaves. Ninguém vai ficar batendo em ninguém, né? É bom que deixe isso muito claro. E é para isso que tem regulação, é para isso que tem norma, e é para isso que a gente precisa garantir a segurança. Mas eu acho que é um processo que não tem retorno aí. Em breve a gente vai ter ainda mais acesso ao transporte aéreo, especialmente nos grandes centros, né? De curtas... de mobilidade urbana mesmo. Deslocamentos de curta duração, mas que hoje, com o crescimento das cidades, é cada vez mais complexo você se deslocar por terra, né? Então a gente precisa a modernidade e a tecnologia, ela trabalha em favor do progresso e em favor do nosso tempo. Então a gente vai ter em breve aí os eVTOLs circulando no Brasil e isso vai ser bom para todos nós. Isso é sensacional. Inclusive, Mário, você sabe que um local onde podem acontecer esses testes de eVTOL Eu ia falar que é Osasco. Não é Osasco, mas é um local que eu acho que vai te agradar também. É no Ceará. Sim. E nós vamos ter o nosso Ceará Day, junto com... Tá convidado, estarei presente, viu? Inclusive, quero dizer aqui de antemão que nós temos 2 aeroportos no Ceará que vão participar do programa Ampliar, que é o aeroporto de Jericoacoara, um aeroporto ali que ali é um polo turístico, né? O aeroporto de Aracati, também no Ceará, participa do processo do Ampliar. São 2 aeroportos muito interessantes, são aeroportos deficitários, porque todos os aeroportos que estão dentro do programa são deficitários, então essa é uma regra geral, mas são aeroportos que têm um potencial de contratos comerciais, que isso não está especificado no programa, porque eu não tenho como especificar a capacidade de cada gestor de atrair contratos. Eu digo o seguinte, que o Ampliar, eu estou aqui voltando um pouco a esse tema do Ampliar, porque é um tema caro para todos nós. A gente faz a precificação do custo do aeroporto, do investimento em infraestrutura, de acordo com o que está no planejamento aeroviário nacional. A gente faz o investimento o custo da operação e do REPEX, do saldo que é preciso. Eu vou ter mais 10 anos de concessão, então eu faço a manutenção daquele equipamento por 10 anos. Se são 30 anos, por 30 anos. Só que eu não consigo calcular naturalmente quais são as receitas não aeroportuárias que aquele empreendimento pode atrair. E isso é um ganho que a concessionária que acreditar no programa poderá ter. Né? Então, tem muitos desses aeroportos que estão próximos a centros urbanos, ou inclusive dentro dos centros urbanos, e que uma boa gestão privada, ela é capaz... Vai enxergar essas oportunidades que a gente aqui do outro lado do balcão não enxerga. A gente não consegue enxergar. Então, quando o edital deve ser lançado aí em breve, acredito que aí nos próximos dias, eu convido aí os investidores aí, concessionários, para poder analisar com muita atenção, porque eu imagino que é uma bela oportunidade de investir nos aeroportos regionais do Brasil. Perfeito. O próprio mercado de óleo e gás, né, demanda muito helicóptero, aeronaves, enfim, suporte, né? E o Brasil vem ampliando, né? Nós já saímos da Bacia de Santos, da Bacia de Campos, hoje tem Pelotas, tem no Sergipe, tem no Nordeste como um todo, agora no Amapá. Quer dizer, isso tudo gera, né, de alguma forma, demanda também para o setor de aeroportos. É isso, Mário. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, Mário, você acredita que já se passaram quase 50 minutos de conversa? Pois é. Olha só, passou rápido. E a assessoria do A gente tem mais quantas horas ainda? A assessoria já está me olhando reto aqui, falando, encerra. Mas, secretário, eu já vou aproveitar aqui e agradecer muito a sua presença, desejar sucesso para o PAN, para o Ampliar, para o Investe Mais Portos, para o Voa Brasil.
é bacana ouvir, é muito, assim, como cidadão, a gente fica com muito orgulho e muito esperançoso, né, de ver tantos programas sendo lançados, né, e em prol, efetivamente, né, dessa população de baixa renda. O Brasil não, o mundo, né, tem muita dificuldade de distribuir renda, né? Infelizmente, a gente vai vendo os ricos ficarem mais ricos, né, e os pobres não se apropriarem, né, desse crescimento, né? E o Brasil não é diferente. O Brasil tem muitos negócios na área de óleo e gás, na área de energia renovável. A gente tem muita coisa crescendo, e talvez o grande desafio nosso seja redistribuir, né, compartilhar esses ganhos econômicos, né? E quando a gente vê medidas como essa, né, isso realmente nos enche de orgulho. Eu queria parabenizar o trabalho que o senhor vem conduzindo à frente da secretaria, toda a sua equipe, né, e agradecer a honra de tê-lo aqui para esclarecer, para mostrar um pouco, não só do seu lado pessoal, né, mas também das realizações profissionais que vem fazendo à frente da secretaria. Muito obrigado. Sem dúvida. Também já vou para as minhas considerações finais e para também deixar o espaço aberto para você. Agradecer. O Mário falou no começo que nós temos um viés bem portuário aqui. Agora, é muito importante essas conversas, em especial com o Ministério, para que vocês possam até nos demandar também. Nós temos como frente, como instituto, queremos trazer, empurrar essa agenda, aeroportuária para o setor, para que ele possa crescer e possa democratizar esse setor que é tão bonito e importante para a economia brasileira. Muito obrigado, viu, Mário e Thales, eu agradeço. Eu que sou grato pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês, pela oportunidade de a gente abrir mais espaço aqui no Instituto, na frente parlamentar, para o setor aeroportuário. Eu conto com vocês para vir mais vezes aqui, para que a minha equipe possa vir também aqui bater papo com vocês, para que a gente possa alinhar as expectativas do setor. Nós temos assim grandes investimentos que podem ser realizados dentro do nosso setor, e a gente precisa estar de fato mais alinhado aí com todos vocês. É um motivo de alegria poder compartilhar, prestar conta um pouco do nosso trabalho, né? Assim, é minha obrigação estar aqui. E eu digo sempre o seguinte, Mário, quando a gente fala desse acesso, né, das camadas menos abastadas, assim, o país só vai crescer quando o pobre tiver acesso ao consumo, né? Assim, o Brasil, ele não é feito de ricos, né? A sociedade como um todo tem limitações, né, financeiras. Se a gente não vencer essas limitações, se o pobre não tiver acesso ao transporte aéreo, não tiver acesso ao consumo, vai vender para quem? Né? A gente vai gerar emprego nas produções para quem? Né? Então, o Brasil cresce quando todos têm acesso ao consumo. E na aviação também não será diferente. A aviação vai crescer quando mais brasileiros puderem ter acesso ao transporte aéreo no Brasil. É verdade. Excelente. Muito obrigado, secretário. E você, curta, se inscreva no canal, acompanhe as nossas redes sociais, porque nós seguimos em busca de uma infraestrutura forte no país. Quero mandar um abraço para o deputado Paulo Alexandre, né? Claro, assim, o nosso presidente, né? Que ele também não esqueça do nosso setor. A gente está aí alinhado aí à frente para o que precisar. O deputado que é o idealizador, né? Tanto da frente parlamentar quanto do Instituto, né? Também, assim, o exemplo do ministro Silvio, né? Também é uma fonte de inspiração para todos nós aqui. Grande, grande. Perfeito. Bom. Nos vemos.